Namastê. Vamos conversar um pouco hoje sobre a importância dos mantras na nossa prática do yoga. Nós podemos dizer que de todas as ferramentas que o yoga possui, ensinou para nos levar à realização dos aspectos mais profundos da nossa natureza, os mantras associados com a meditação. Então, japa, dhyana. Japa, a repetição dos mantras, e dhyana, a meditação. Os dois são fundamentais, são os dois grandes pilares da nossa possibilidade de iluminação, de encontrar os estados mais profundos de consciência. Porque entre a nossa consciência e a mente, há um fluxo de vrittis, há um fluxo de pensamentos. E transcender o condicionamento dos pensamentos é muito difícil conseguir através daquilo que nós podemos chamar de manas shakti, ou seja, o poder da mente. O concentrar em um ponto, tentar não deixar a mente se desviar para outra coisa. Esse é um processo extremamente difícil que os rishis antigos seguiam, muitos deles, mas faziam imensas austeridades para manter a mente sob um controle muito rigoroso. Nós vivemos numa era de muito movimento, muito estímulo sensorial. Por mais que nos afastemos em alguns momentos para a nossa prática meditativa, há muito fluxo mental, muito pensamento. E eles criam condicionamentos que impedem a mente de entrar naquele estado de silêncio. Então, os mantras têm um efeito vibratório de conseguir fazer a consciência transcender o fluxo dos pensamentos da mente e nos levar a estados de percepção e consciência que vão além da nossa mente comum, além da nossa mente ordinária. Então, quando as pessoas pretendem alcançar esse estado de supraconsciência, consciência cósmica, percepção direta da verdade, o mantra é a ferramenta principal. E a meditação acaba sendo uma consequência da repetição contínua, constante dos mantras. Agora, muitos entendem os mantras simplesmente como orações, ou mantras como petições, como súplicas, como elogios às diversas formas da divindade, não é? Então, mas os mantras têm uma dimensão muito além dessas. Os mantras são, mais que tudo, fórmulas vibratórias. Então eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Suponha que você tem aqui uma coisa que se chama, alguns chamam gongo, outros chamam sino, tem diferentes nomes. Cada idioma pode chamar por um nome. Mas você percebe que esse objeto poderia ser chamado casa, mesa, cadeira, pessoa, porque nome é uma convenção. Cada idioma tem cada lugar chama coisas de nomes diferentes por ser uma convenção. Agora, se eu fizer isso, esse objeto vai emitir um som que é diferente, por exemplo, do som dessa mesa, que é diferente do som desse sino. Então, por que esses objetos produzem sons diferentes? Porque cada objeto tem uma estrutura molecular própria, uma estrutura, um formato próprio, e isso produz um som próprio. E não importa se eu estou aqui, se eu estou na Groenlândia, no Polo Sul,
em qualquer lugar do mundo, se eu fizer isso, vai produzir esse mesmo som. Portanto, nós podemos dizer que esse é o nome real desse objeto, porque é o som que ele emana, é o som que ele emite quando ele é colocado em vibração, quando eu coloco uma força, uma energia que expressa o som peculiar próprio desse objeto. Assim como esse vai ter o seu nome próprio, que vai ser esse. E esse objeto que nós chamamos mesa vai ter esse som próprio. Então, nós podemos dizer que as coisas e seres têm sons próprios que vêm da própria estrutura deles. Como a cultura védica entende que todo o universo é material, inclusive nos planos sutis, só são matérias em estados mais sutis ou mais densos. A diferença do que nós chamaríamos de céu e inferno é a diferença só vibratória da matéria. Os pensamentos são matéria, então eles têm sua vibração própria. Os sentimentos são matéria, então eles têm vibração própria. Tudo no universo, denso ou sutil, objetivo ou subjetivo, é formado de matéria e tem sua vibração própria. A única coisa que não é material nisso é o ser, a consciência pura, aquilo que a cultura védica chama de Purusha ou Atma. Mas todo o universo é material e ele vibra. Por isso, na cultura védica, ele é chamado Shabda Brahma, o Brahma sonoro, o Supremo em sua forma sonora. O universo é Brahma se expressando como som. Essa é uma frase contida nos Vedas. O universo é a expressão sonora do Absoluto. Então, se eu pudesse tocar dessa maneira, se eu pudesse tocar no Absoluto, produziria Om, porque o som do Absoluto é Om. Não há diferença entre Brahma e Om. Om é a forma sonora de Brahma. Nós podemos ver que isso está presente profundamente na essência de todas as culturas. Quando nós vemos, por exemplo, Gênesis da Bíblia, está escrito lá, no princípio, ou seja, no Gênesis está escrito, e Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Ou seja, primeiro vem o som, e depois veio a luz. Então o som é a vibração original, é chamado Spanda, o som original do cosmos, o som original do Absoluto. Depois no Evangelho segundo São João, vem lá descrito, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre os homens, e os homens não o conheceram. Quando as pessoas leem isso, interpretam simplesmente como uma pessoa de Jesus Cristo. Mas essas frases todas, elas têm um conceito espiritual extremamente elevado. No princípio era o Verbo, ou seja, o princípio de todas as coisas é o som cósmico, Shabda. O Verbo estava com Deus, ou seja, o Verbo tem íntima ligação com o Absoluto, porque ele e o Absoluto são um só. O Verbo era Deus, diz São João. Depois, mais tarde, alguns versos à frente, ele diz, e o Verbo se fez carne, ou seja, ele se materializou e habitou entre os homens. Ou seja, ele é o universo, é a expressão dele. Ele se condensou na forma sonora. Então, cada átomo, cada partícula, cada molécula
tudo vibra, tudo tem sua forma sonora. A mente é vibratória, a mente é matéria, portanto ela também vibra. E essa vibração da matéria foi captada pelos sábios antigos. Os sábios entraram em estados profundos de meditação e foram aos planos onde as sementes dessa manifestação cósmica existem. O som original, os sons originais. Esses sons originais presentes dentro da mente divina, Mahat, a mente cósmica, esses sons são chamados Bija Mantra, os sons semente. Esses sábios captaram esses sons e trouxeram até o nosso nível, o nosso plano. Quando nós entoamos esses sons de poder, nossa consciência se eleva até a sua origem. E isso repetido reiteradamente, insistentemente, focado, constantemente, nos leva então a estados chamados modernamente de supraconsciência, além da consciência comum ordinária, como eu disse anteriormente. Esse é o principal efeito dos mantras, portanto é um efeito vibratório. Então o mantra é uma fórmula vibratória, que aí, além desse efeito vibratório, também tem o efeito de súplica, de reverência, de adoração, de entrega, de elogiar os nomes divinos, os 1000 nomes de Vishnu, os 1000 nomes de Shiva, os 1000 nomes de Ganesha, ou seja, tudo aquilo ali é de fato uma fórmula vibratória, matemática, métrica, rítmica, colhidos em planos celestiais e trazidos para o nosso uso pela graça dos grandes seres, pela graça divina. Então, os mantras, é preciso, por esse conceito, que eles sejam pronunciados de maneira correta, porque assim eles vão manter o efeito vibratório e não vão ter só o efeito de oração, de súplica, de reverência, de devoção, não é? Então, para isso é preciso que a pessoa, mesmo que ela não estude o sânscrito, porque aí quando você lê o mantra em Devanagari, em sânscrito, você tem esse conceito original. Eu vou explicar como. Assim como cada objeto tem seu nome, e aí eu disse que esse é o som, portanto esse é o nome desse objeto, os sábios antigos que construíram o sânscrito, que foi, de acordo com a tradição, divinamente inspirado, eles conseguiram então conexão com essa consciência cósmica, captando esses sons de poder que haviam sido revelados a ele pelo Senhor do Universo. Eles tiveram uma experiência direta através dos mesmos sons e eles trouxeram então esses sons para o nosso uso. E então eles construíram o sânscrito. O que significa que em sânscrito as palavras que significam um determinado princípio ou objeto, elas contêm o poder daquele objeto, daquele princípio. Dando um exemplo, a palavra paz em português. A palavra paz em português ou nos vários idiomas também é uma palavra que é uma convenção para um estado mental, um estado interior. Então, quando eu digo paz, isso entra em você, que sabe português, e entra e gera o conceito do que é o estado de paz. Mas no sânscrito, a palavra Shanti, que significa paz, não é simplesmente um conceito, não é simplesmente uma convenção. O som Sham, o som Sham, Sham, Sham,
foi o som colhido nesses planos espirituais muito elevados que os sábios trouxeram para nós, e esse som cham desperta originalmente esse estado de paz. Então, se eu repetir paz, 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 eu acabo me convencendo a ter paz. Mas se eu entoar cham, 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 isso vai produzindo efeitos vibratórios nas moléculas do meu corpo, da minha mente, da minha alma, que vão gerando o estado espontâneo de paz. Então, mesmo que a pessoa não conheça o significado, ainda assim isso gera efeitos vibratórios que levam ao estado de paz. Depois que a pessoa entoa um número de vezes o cham, cham, ou shanti, 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 isso vai promovendo naturalmente o estado de paz. Mas se uma pessoa que lê isso transliterado, ou seja, refeito com letras do nosso idioma, como a transliteração primária foi feita para o inglês e o alemão, mas para o inglês basicamente, que se espalhou mais pelo mundo, então é escrito S-H-A-N-T-I. Então as pessoas aqui dizem shanti. Mas se você disser shanti, não vai produzir esse efeito vibratório, porque o som shanti é muito diferente do som shanti, shanti, shanti. Esse som produz efeito vibratório, enquanto shanti é como se fosse paz, ou paz em qualquer idioma, é só uma convenção. Por isso é necessário a pronúncia correta. Então, se nós visualizamos que o sânscrito originalmente tem 52 fonemas, ou seja, são 52 sons, fonemas originais, quando nós transliteramos para os nossos idiomas, os 52 sons têm que ser simbolizados por 23 letras, porque nós não temos mais do que 23. Então, essas 23 letras têm que representar 52 fonemas diferentes. E isso é que gera bastante confusão e erro na pronúncia. Então, por exemplo, se eu vou entoar o nome Narayana, Narayana significa o governante do cosmos, o Senhor da evolução dos mundos, Narayana. Se eu leio em Devanagari, a escrita sânscrita, eu não tenho como errar. O sânscrito, ele não tem sílabas tônicas. O sânscrito é como uma partitura. Ele tem tempos. 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos. Quando eu leio em Devanagari, isso fica perfeitamente claro. E a outra coisa é que em Devanagari, que é a escrita sânscrita, não há dois fonemas representados pelo mesmo símbolo, como em português. Em português, por exemplo, nós temos casa, cama. Vê a diferença do som e da maneira com que eu coloco meu aparelho fonador. Casa, cama, ca, ca. Nós escrevemos em português CA para representar 2 sons diferentes. Mas em sânscrito não há possibilidade de ser assim. Ka é escrito de uma maneira, Ka é escrito de outra maneira completamente diferente. Então, quando se lê em Devanagari, não há dúvida da pronúncia correta. Mesmo um Pandit na Índia, que é o estudioso do sânscrito, da pronúncia dos mantras, se ele nunca leu um mantra, se ele nunca viu um mantra, quando ele lê em Devanagari e ele sabe qual é a métrica daquele mantra, ele pronuncia exatamente como todos os outros que já conhecem bastante do mantra, porque é como uma partitura musical.
funciona exatamente assim. Então é muito importante entender que as palavras em sânscrito, elas trazem o poder do som que leva ao conteúdo delas. Se eu pronunciar Narayana, 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 minha consciência aos poucos vai se aproximando da consciência do Senhor Supremo do Universo, que é chamado Narayana. Mas então tem que ser pronunciado assim. Quando se fez a transliteração do sânscrito para os idiomas ocidentais, no século XIX, e depois isso se incrementou muito no século XX, se fez uma convenção que, para a transliteração, para caber os fonemas dentro de 23 letras, então foi feita uma convenção que, por exemplo, toda vez que uma vogal tiver um traço horizontal em cima dela, representa 2 tempos. Se tiver um traço vertical, representa 3 tempos e com a elevação da voz. Por exemplo, Shanti, Shanti, Shanti. Esse Shanti geralmente é representado por um traço vertical em cima do I. Então tudo isso é uma tentativa de, se a pessoa não lê sânscrito, ela poder pronunciar o mais próximo possível com uma pronúncia figurativa, baseada nessas convenções. Então, por exemplo, como eu dizia, o nome Narayana, essa é a pronúncia do nome em sânscrito, Narayana. Se eu pegar simplesmente as letras escritas e ler em português, na maior parte dos idiomas, eu vou ler Narayana. Então, no Brasil, é comum chamar o Senhor Supremo do Universo, lendo os textos em sânscrito, de Narayana. Tem institutos Narayana. Narayana não tem o poder vibratório de Narayana. Não levaria a esse estado, a não ser por uma afetividade, uma devoção, como você faz o Pai Nosso, a Ave Maria, uma oração. O latim também é um idioma que tem poder vibratório. Ele é derivado do sânscrito, nas línguas indo-europeias, e ele também conservou certo poder vibratório. Por isso é que as missas feitas em latim possuem maior poder vibratório. Mas como as pessoas perderam o interesse por estudar latim para poder entender e pronunciar corretamente, as missas foram pouco a pouco sendo realizadas na forma chamada Vulgata, que é o idioma próprio do país. Então aí elas passaram a ser modernas, cantadas, as pessoas saltam, pulam, tocam violão e cantam e fazem coreografias no próprio idioma. Isso tem uma vantagem, trouxe maior participação das pessoas no sentido da missa, o que é uma vantagem, mas perdeu o poder vibratório. E aí o ideal seria que essas coisas pudessem se manter juntas. Por isso esse esforço simples de aprender a pronúncia mais correta. Não é simplesmente por uma questão de preciosismo ou de querer parecer erudito, nada disso. É simplesmente para que esse poderoso instrumento, que é o mantra, possa ser usado na sua plenitude. E aí vocês veem, continuando aquele exemplo, quando as pessoas trouxeram os livros escritos, as traduções dos textos originais védicos do inglês, daí eles traduziram para o espanhol. Muitos livros do yoga e muitos professores do yoga aprenderam yoga no Brasil primeiramente através dos professores
que falavam espanhol, mesmo da Espanha. Por exemplo, lá Isabel vivia na Espanha, outros professores aqui da América do Sul, outros professores de outros lugares que chegaram ao Brasil, ou que seus discípulos vieram, os primeiros praticantes de yoga aprenderam com eles. Então, se você lê Naraya, Y-A, Narayana, em espanhol, você leria Narayana, porque Y-A tem som Já. Narayana. Outro exemplo é a palavra Janardana. Janardana escrito com J-A no início, transliterando do sânscrito. Janardana. Mas quando você lê em espanhol, você leria Hanardana, porque J no início tem som A. Hanardana. E aí, quando, para eles não pronunciarem Hanardana, os livros traduzidos para o espanhol foram então Janardana, foi escrito então com Y no começo, para eles lerem Janardana. Mas quando esses livros em espanhol chegaram no Brasil, e as pessoas iam ler o YA no começo, leram Yanardana. Então simplesmente Janardana se transformou em Yanardana. Sons completamente diferentes, sem nenhum efeito vibratório como o original. E nós não temos Já. Então eles tiveram que escrever DJ para ser Já. Então vocês veem como as palavras foram modificando, mas é preciso, portanto, eu reforço a importância de aprender essa pronúncia, não é? Os mantras, eles podem ser pronunciados de 3 formas. Eles podem ser pronunciados na forma japa, que é uma forma métrica, rítmica, extremamente poderosa, sem grande apelo, eu diria, devocional muitas vezes, porque eles são uma métrica que pode, para quem ouve, sem estar participando da prática, um pouco enjoativo, um pouco monótono. A segunda forma é a forma Kirtan, que é o mantra cantado, mantendo as regras da gramática e da métrica, mas fazendo em forma mais cantada, devocional, do coração, com melodia. Muito bom para ser praticado em grupo, para despertar o aspecto devocional. E a terceira forma é Bhajan. Bhajan tem a natureza, ou seja, é essa forma Kirtan devocional associada com instrumentos musicais. Aí tem a tábua, tem a cítara, tem tambura, tem os vários instrumentos que são usados para acompanhar. Então cria aquele ambiente mais devocional, fervoroso entre as pessoas. Para a prática individual ou uma prática coletiva que visa a meditação silenciosa, a forma japa é a ideal. Dentro dessa forma japa, você pode pronunciar em voz alta, balbuciando ou mental. A forma mental é a mais poderosa, porque ela produz um efeito de dentro para fora. Vibra os corpos sutis primeiro e depois faz vibrar o corpo físico, focamente. É dito que o japa mental é um asana para a mente. Assim como fisicamente você faz um asana e se mantém na postura imóvel, a mente faz um asana quando faz o japa do mantra. Agora, quando nós pronunciamos em grupo, nós podemos começar em voz alta, porque o desafio de pronunciar mental é que a mente dispersa. Ela entra em devaneio e você nem percebe.